Olá pessoal, boa noite. Boa noite, segundo ano do Colégio Getúlio Vargas. Estamos aí de volta, entre aspas, né? De volta ao trabalho, mesmo que não consigamos estar juntos, né, em sala de aula como a gente gostaria. Estamos aí para dar seguimento no nosso curso, né? Não dá para a gente ficar parado esperando para ver o que vai acontecer, né? E quando isso vai se resolver. Então, precisamos ir em frente, né? Então, durante essa semana a gente está estudando aí esse ambiente novo e tal, e eu precisava postar essa nossa primeira aula e resolvi postar uma aula curtinha, uma aula só para a gente relembrar a definição de logaritmos, né? O cálculo do logaritmo através da equação exponencial, que foi basicamente o que a gente conseguiu fazer até agora, né? Resolver as equações exponenciais e, através dessas equações exponenciais, conseguir fazer o cálculo do logaritmo pela definição. Então, a aulinha de hoje é só para a gente relembrar, através aí da definição do logaritmo, como que a gente pode chegar no valor, né, dos logaritmos. Ok? Vamos então? 4 exemplos só, depois eu vou estar publicando aí hoje também a lista de exercícios. Nessa lista de exercícios eu trago equações exponenciais e trago alguns logaritmos para a gente calcular. E amanhã, né, eu publico a resolução desses exercícios para vocês poderem conferir. Tá ok? Então vamos lá. Tá aí o primeiro logaritmo que eu quero calcular, o logaritmo de 81 na base 3. Né? Por definição, o que é um logaritmo? O logaritmo é um expoente. Expoente de quem? Da base. É o expoente que eu tenho que atribuir à base 3 para encontrar o logaritmando, que é o 81. Então, a pergunta que eu sempre me faço quando eu vou calcular um logaritmo é: qual é o expoente que eu tenho que atribuir à base do logaritmo para encontrar o logaritmando? Qual é o expoente que eu tenho que atribuir à base 3 para encontrar o 81? Às vezes a gente até consegue responder isso de cabeça, mas nem sempre, né? Então, de uma maneira geral, a gente faz o quê? A gente pensa que o logaritmo é um número x, já que eu não conheço o valor desse cara. Então, eu vou dizer que o logaritmo, né, de 81 na base 3 é igual a x. Agora, se o logaritmo de 81 na base 3 é igual a x, por definição, quem é x? X é o expoente que eu vou atribuir ao 3 para encontrar 81. E com isso, dada essa localização do x aí na igualdade, né, no lugar de um expoente, isso faz com que eu afirme o quê? Que a nossa equaçãozinha aí, né, para achar o valor de x, é uma equação exponencial, daquelas que a gente resolveu um monte em aula, né? Qual é a base para a resolução de uma equação exponencial desse tipo? Nós temos ali uma potência de 3 igual a 81. Então, a gente já vai desconfiar que o 81 seja uma potência de 3. E aí a gente viu que vai nos dedinhos mesmo, vai de 3 a 3, vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, ó, quarta potência, não é isso? Quarta potência do 3. Então, a gente pode escrever que 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 4. E aí a base da resolução de qualquer equação exponencial é: se você tem uma igualdade de potências e as bases são iguais, necessariamente os expoentes também serão iguais. Então, de 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4, a gente conclui que x é igual a 4. E se x é igual a 4, então isso quer dizer que o logaritmo de 81 na base 3 é igual a 4 e está resolvido, está calculado o nosso primeiro logaritmo. Ok? Vamos para mais um exemplo? Vamos lá. B.
Eu quero calcular o logaritmo da raiz quadrada de 2 na base 2. O princípio, né, o início, a ideia inicial é sempre a mesma. Isso é um número que eu desconheço, então eu vou chamar de x, esse número. Agora, por definição, se x é o logaritmo da raiz de 2 na base 2, então x é o expoente que eu tenho que atribuir ao 2 para encontrar a raiz de 2. Ou seja, eu vou colocar o x como expoente do 2 e, com isso, eu vou encontrar a raiz de 2. Essa é a definição de logaritmo. E aí, pela definição de logaritmo, a gente sempre vai acabar encontrando uma equação exponencial para resolver e descobrir quem é esse logaritmo. Então, se eu tenho 2 elevado a x igual a raiz de 2, né, eu tenho que investir, apostar no fato de que eu tenho ali duas potências de 2. Né? Eu tenho 2 elevado a x e o raiz de 2, que é 2 elevado, né, a alguém. Né? Quem é esse alguém? Aí eu vou usar aqui a canetinha para escrever aqui, para dar uma rabiscada. Assim, ó, só para a gente relembrar, vou escrever aqui no cantinho. Ó. Se eu tenho a raiz quadrada de 2, olha lá, estou escrevendo. Ó. Isso, sempre que eu tenho um radical, o que eu tenho? Eu tenho uma potência de expoente fracionário. Né? Quem são os elementos dessa fração? É o número que eu tenho aqui, que é um 2 que eu não preciso escrever, que ele vem aqui embaixo. Né? E o expoente que eu tenho aqui, que é 1. Também não precisava escrever, né? Então não escrevi. Então eu tenho o quê? 2 elevado a meio. Isso é a raiz quadrada de 2. Vocês devem estar lembrados aí da aula, a gente falou bastante sobre isso. Então a gente tem aí que 2 elevado a x é igual a 2 elevado a meio. Da igualdade de potências e da igualdade de bases, a gente chega à conclusão, então, que x é igual a meio. E se x é igual a meio, isso quer dizer que o logaritmo da raiz de 2 na base 2 é igual a meio e está calculado aí o nosso segundo logaritmo. Ok? Vamos para o terceiro. Bom, agora eu quero o logaritmo de 125 na base 1/5. Quando eu leio o logaritmo ali, eu já fico, né, na minha cabeça já começa a surgir a base, né, da potência que eu vou trabalhar. Eu tenho 1/5 e tenho 125, a base que eu vou trabalhar provavelmente é 5. Não é isso? Mas vamos lá, por definição, como é um número que eu não conheço, eu vou chamar de x. Agora, esse x é o expoente que eu tenho que atribuir ao 1/5 para encontrar 125. Daí a igualdade 1/5 elevado a x igual a 125. É uma equação exponencial e a base que a gente vai trabalhar é o 5. Né? Então vamos lá. 1/5 é uma potência de 5? Sim. A gente sobe o 5, né? A gente inverte a fração e com isso muda o expoente, né, do 1/5. Né? Quando eu viro, que vira 5, ele fica elevado a menos 1, certo? Então a gente teria isso aqui, ó. 5 elevado a menos 1 elevado a x igual a 125, que a gente vê a 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, é 5 ao cubo. Olha lá, 5 elevado a 3. Aí a gente tem mais uma passagem, que é a multiplicação dos expoentes aqui. Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes, né? Então eu tenho 5 elevado a menos 1 vezes x, que dá menos x. Então eu vou encontrar 5 elevado a menos x igual a 5 ao cubo, 5 elevado a 3. Das bases iguais, eu concluo que os expoentes são iguais e chego à conclusão que menos x é igual a 3. Só que se menos x é igual a 3, é porque x é igual a menos 3. Não é isso? Logo, o logaritmo de 125 na base 1/5 é igual a menos 3. Esse tipo de aula, galera, tem uma vantagem. Você não entendeu muito bem o que foi feito? Para o vídeo, volta um pouquinho, vê de novo, né? Tenta entender isso aí
direitinho. Se ainda assim permanecer a dúvida, você vai aí nos comentários da postagem, comenta, coloca a sua dúvida. Eu estou esperto, eu estou ligado, eu vou ler a sua dúvida e vou tentar te ajudar. Tá bom? Muito bem, galera. Tem mais uma aí para a gente fazer nessa revisão aí do cálculo de logaritmos. Vamos lá? Apaguei o quadro. Tá aí. Agora eu quero calcular o logaritmo de 1/49, né, na base raiz cúbica de 7. Peguei um assim bem esquisito, né, para a gente calcular. Bom, eu não sei quanto é esse logaritmo, então eu vou dizer que ele é igual a x. Começo é sempre assim. É x. Agora, se é x, é porque ele é o expoente que eu vou atribuir ao raiz cúbica de 7 para encontrar 1/49. Aí eu vou encontrar essa equação exponencial aí. Não é isso? Raiz cúbica de 7 elevado a x igual a 1/49. Claro, estamos trabalhando aí com potências de 7. Mas como é que eu vou escrever o raiz cúbica de 7 como potência de 7? Da mesma forma que eu fiz com a raiz quadrada de 2. Vai ser 7 elevado a 1 sobre, no caso aí, 3. Né? Então vai ficar 7 elevado a 1/3 elevado a x. Enquanto que o 1/49 seria 1 sobre 7 ao quadrado. Né? Então a gente teria isso aqui, ó. 7 elevado a 1/3. Esse 1/3 vem da raiz cúbica, quando vira expoente fracionário, elevado ao x, igual a 1 sobre 49, que é 7 ao quadrado. Então, a gente tem aí algumas propriedades para pensar. No lado esquerdo aqui da equação, potência de potência. O que a gente faz? Mantém a base, multiplica os expoentes. Então, se eu multiplicar 1/3 por x, eu vou encontrar x sobre 3. Né? E do lado direito, se eu tenho 1 sobre 7 ao quadrado, inverto a fração e aí vira 7 elevado a menos 2. Vou encontrar isso. Ok? Multipliquei 1/3 por x, achei x sobre 3. Inverti 1/7, virou 7. E aí o expoente 2 vira menos 2. Ok? Bases iguais, expoentes iguais, então eu vou dizer que x sobre 3 é igual a menos 2. Esse 3 que está dividindo o x, quando ele passar para o outro lado, o que ele vai fazer com o menos 2? Ele vai multiplicar. E aí eu vou encontrar x igual a menos 6. E se x é igual a menos 6, isso quer dizer que o logaritmo de 1/49 na base raiz cúbica de 7 é igual a menos 6. Então é isso, galera. Queria dar esses 4 exemplos aí, uma aula curtinha, só para a gente relembrar aí, né, a dinâmica do que a gente vinha fazendo. Eu vou estar publicando aí uma lista com exercícios, equações exponenciais e logaritmos. Tá? Vou estar publicando a correção dessa lista amanhã, né? E assim vai acontecer durante as semanas que a gente ainda tiver que permanecer nesse isolamento social aí, ok? Segundas e terças são os dias que nós temos aula. Teríamos aulas na escola, né, normalmente, então as segundas e terças serão os dias que eu vou estar trabalhando com vocês aqui nesse ambiente também. Tá bom? Espero que vocês estejam todos com saúde, seus familiares. Se puderem, fiquem em casa. Organize seu horário de estudo como se você tivesse vindo para a escola. Né? Se puder ser mais cedo, não ser à noite, melhor ainda. Né? E vamos em frente, gente. Vamos em frente, que vai dar tudo certo. A gente vai passar por tudo isso e em breve nos encontraremos em sala de aula, ok? Então, um grande abraço e até lá.